Fala rapaziada, beleza? Mais uma aula aqui no nosso curso de Química preparatório para o ensino médio e vestibulares. Eu sou o Matheus, professor aqui no curso e dono do canal. E na aula de hoje a gente vai ver quais são as consequências do que a gente viu nas duas últimas aulas. Nas duas últimas aulas a gente viu as propriedades dos átomos e como a gente consegue extrair essas informações, essas propriedades, a partir da tabela periódica, que é a principal ferramenta da química. Na aula de hoje a gente vai começar a ver, junto com a aula que vem, a principal consequência disso, a principal consequência dessas características, que são as interações entre átomos, que é o que a gente chama de ligação química. Nessa aula a gente vai ver o básico, o que é uma ligação de verdade. Na aula que vem a gente vai ver os tipos de ligações que os átomos podem fazer. Então a gente sabe, de aulas passadas, que o átomo, para a gente pode pensar como essa estrutura, com prótons e nêutrons no núcleo, e os elétrons, as partículas com cargas negativas, mais expostas em volta do núcleo, em níveis, divididas em níveis de tamanho muito distinto e energia muito distinta. A gente também viu a principal característica de um átomo que dita tudo o que ele vai fazer. Dita todas as outras propriedades, que é o raio atômico. O tamanho dele. A gente tinha visto que os maiores átomos, por questões como distância dos elétrons para o núcleo e a quantidade de prótons do núcleo, vão estar lá na esquerda, na parte de baixo. Enquanto os menores átomos vão estar na direita, na parte de cima. E como que os átomos interagem, então, para formar essas ligações? O que você acha que é mais provável? Eles usarem o que está mais interno, que é o núcleo, os prótons e os nêutrons, ou o que está mais externo, que são os elétrons? É muito mais fácil usar o que está mais exposto, o que está mais disponível para ser usado. Por causa disso, os átomos vão usar elétrons para fazer ligações. E quanto mais exposto, melhor, mais fácil de ser usado. Por isso que os átomos usam os elétrons da última camada, que é a camada de valência, para fazer interações. E por que eles se juntam? A gente vai voltar lá para a primeira aula do curso para entender como isso acontece. Situações de mais baixa energia são mais fáceis de se manter e mais estáveis do que situação de alta energia. Então, as coisas da natureza, elas acontecem para baixar a energia. Coisas de mais baixa energia são mais estáveis. Então, por que dois átomos se ligam? Porque o estado em que eles estão ligados tem uma energia mais baixa, por isso é mais fácil de manter e mais estável do que átomos que não estão ligados. No caso, eu desenho aqui dois átomos, duas bolinhas vermelhas que a gente pode pensar como átomos. O estado deles não ligados estaria no nível de energia igual a 10, por exemplo, enquanto os estados ligados estariam... O estado que eles estão ligados estaria no nível de energia igual a 3. Então, quando eles se ligam, eles vão para um nível de energia mais baixo, estabilizando e trazendo mais estabilidade para o sistema. No caso, a energia se conserva, se for de 10 para 3, é porque tem uma diferença de 7. Se tem duas alternativas, ou a energia pode estar saindo, ou ela pode estar entrando. E já que a energia baixou, quer dizer que essa diferença, que é 7 de energia, está saindo. Então, na hora que eles abaixam essa energia, na hora que eles se ligam para ir para o estado mais baixo de energia, eu vou ter a liberação dessa diferença. Então, de 10 para 3, 7 unidades de energia foram liberadas por causa da formação da ligação. Então, lógico, se eles estão ligando, é porque estão chegando no nível de energia mais baixo. E se eu tiver dois átomos tentando se ligar, e eu ver que o nível em que eles estão ligados é uma energia mais baixa, representa um nível de energia mais alto, perdão. Então, na hora que eles se ligam, eles chegam no nível de energia mais alto do que o estado não ligado. Bem, se o nível ligado está num ponto de energia mais alto que o nível não ligado, então é mais fácil se manter no não ligado. É mais fácil continuar como está. Então, só vale a pena você formar uma ligação, os átomos formarem uma ligação, se o estado ligado representar um ponto de energia mais baixo. Se essa ligação representar um ponto de energia mais alto, é muito mais fácil ficar não ligado, que já é o ponto de energia mais baixo. E o que dita esse processo de abaixar ou aumentar a energia? A gente tem duas coisas acontecendo. Primeiro, sempre que dois átomos estão se ligando, eles se aproximam, que nem nessa imagem aqui. Então, a aproximação favorece a ligação. Quanto mais eles conseguem se aproximar, mais forte a ligação, e quanto mais forte a ligação, quanto mais eles conseguem se aproximar, mais energia eu libero.
Quer dizer que eu estou indo para cada vez níveis mais baixos de energia. Só que tem um problema. A gente falou que eles vão usar elétrons para interagir. Elétrons têm cargas iguais, negativo com negativo. Cargas negativas, por terem cargas iguais, vão querer se repelir. Elétrons querem se repelir. Então, à medida que eu vou aproximando, eu tenho um fenômeno que desfavorece a ligação, que é a repulsão entre duas cargas negativas, os elétrons. Então, aqui, a gente vai ter um balanço. A gente vai querer aproximar, a gente vai querer que esses dois átomos interajam da maneira mais forte possível, ou com a ligação mais forte possível. Só que se a gente aproximar demais, a repulsão fica muito alta. E se a repulsão fica muito alta, os átomos vão querer se separar. Então aqui a gente está tendo um balanço. O quanto que a gente consegue aproximar dois átomos para formar essa ligação, sem que os elétrons fiquem se repelindo demais. Então vamos pensar em dois extremos. Vamos pensar que os dois átomos estão muito perto. A gente está tentando aproximar eles o máximo possível. Então a situação da esquerda, que é a favorável, a de aproximação, realmente está acontecendo. Só que a desfavorável está chegando num ponto tão absurdo de alto que não está mais valendo a pena. A gente está tentando abaixar a energia, tornar aquilo mais estável com a aproximação dos dois, só que os elétrons estão se repelindo. Então a energia está aumentando uma intensidade tão alta que está descompensando. Com a repulsão acontecendo numa intensidade muito alta, a energia vai aumentar muito. Por quê? Porque repulsão, se a aproximação é energia baixa, tornando a interação favorável, tornando a ligação favorável, a repulsão entre os elétrons vai fazer a energia aumentar. Porque eles vão querer se separar e voltar para aquele estado lá em cima, que é o estado não ligado. Então, numa aproximação muito intensa, os elétrons estão se separando, estão querendo se separar, porque eles têm cargas iguais. E se eles querem se repelir, se separar, os dois átomos vão se separar também. Então, se eu aproximar demais, a repulsão vai ser muito alta e a energia vai aumentar muito, eu não vou ter uma ligação. E se eles estiverem muito longe, que é o segundo extremo? Se estiver muito longe, não tem nada acontecendo. Quando eles estão muito longe, eles não conseguem interagir com seus elétrons. E se eles não conseguem interagir, não tem ligação química. Então é como se estivesse num empate, num 0 a 0, assim. Não está tendo nem repulsão e nem atração. Eles estão simplesmente existindo. Então vamos traçar agora, já que a gente falou de distância entre os átomos e a energia da interação, vamos tentar desenhar isso num gráfico. Um gráfico relativamente simples, em que a energia da interação vai depender, no caso, da distância entre os dois átomos. Então, aqui no eixo X, eu vou botar a distância entre os dois átomos, que eu vou desenhar a D de distância. E aqui em cima, eu vou colocar a energia da interação entre os dois, de acordo com a distância. Vou até colocar uma reta um pouquinho mais comprida, que é a energia. Vamos pensar que o zero está aqui, tá? Esse aqui é o zero. Então, abaixo dele, energia negativa, energia sendo liberada. E em cima dele, energia positiva, a energia está sendo absorvida. Se está muito perto, a gente falou que a energia vai estar muito alta. Por quê? Estando muito perto, os elétrons vão querer se repelir. Elétron querendo repelir não vai abaixar a energia, vai aumentar, porque é uma condição não favorável. Eu vou tender a voltar para o estado não ligado lá em cima, de energia mais alta, porque eles vão querer se separar. Então, se a energia, quando está muito perto, aumenta, quando estiver numa distância muito curta, quando estiver num D muito curto, eu vou ter energia alta. Que é esse ponto roxo que eu desenhei agora, lá em cima. Para dar um zoom. E quando eu estiver muito longe, eu não tenho nada. É como se eu estivesse num ponto de energia zero. Então eu vou ter no caso, uma bolinha de energia. Quando eu estiver muito longe, eu vou ter um ponto de energia zero. Não tem nada acontecendo. Eles não estão nem se repelindo e nem se atraindo. Não estão nem formando ligação química e nem se repelindo. Não estão fazendo nada. Então a energia vai ser igual a zero em distâncias muito grandes. Por isso que eu coloquei esse ponto de energia igual a zero lá no final, lá para a direita. Então, à medida que eu vou aumentando a distância, essa repulsão vai diminuindo.
E não vai ficando assim tão insuportável. Mas se eu separar demais, eu deixo de ter interações. E deixando de ter interações, eu vou chegar cada vez mais no ponto zero de energia. Então eu tenho duas regiões aqui. Eu vou até pintar de vermelho. Essa região aqui, ó, essa região em que a distância é mais curta, que está abaixando a energia, essa aqui, a interação é possível. A energia está alta, mas a interação ainda é possível. E quando eu chego nessa parte aqui, ó, não tem mais interação, a interação está muito fraca. Por quê? Porque eu separei tanto que eles não vão conseguir interagir, eles estão muito longe um do outro. Então aqui é muito perto. Ainda tem uma possibilidade de interação porque eles estão próximos um do outro. E aqui não tem interação porque eles estão muito longe. Ou, no caso, uma interação fraca demais. Então, o que vai ser a ligação química? A ligação química ela vai ser o ponto em que eu tenho o máximo de atração, o máximo de interação, com o mínimo de repulsão. Eu tenho o máximo do que favorece a ligação química, que é a parte favorável, que é essa aproximação, com o mínimo do que é desfavorável, que é a repulsão entre os elétrons. Esse é o ponto da ligação química. É a distância em que eu tenho o máximo de aproximação com o mínimo de repulsão. E nesse ponto, quando tiver essas duas condições ao mesmo tempo, eu vou ter o máximo de energia sendo liberado. Eu consigo ter o máximo do que me favorece e o mínimo do que me desfavorece. Então a ligação química vai ser a mais forte possível nessas condições. E nesse gráfico, onde que isso está? Está no ponto de energia mais baixo. Está nesse ponto aqui, ó, que eu vou desenhar de verde. Esse é o ponto da ligação química. É o ponto onde eu tenho a energia mais baixa, o máximo de energia sendo liberado, que é justamente essa condição aqui. O ponto em que eu tiver o máximo de energia sendo liberado, porque eu tenho o máximo de aproximação e o mínimo de repulsão entre os elétrons, é onde eu vou ter a minha ligação química. E no caso, isso vai acontecer numa distância que pode ser grande ou pequena, depende dos átomos envolvidos, mas a ligação química sempre vai cair nesse meio de caminho, ou nesse meio termo, vamos dizer assim. Que é nem muito perto, nem muito longe, em que eu consigo o máximo de interação com o mínimo de repulsão. Nesse ponto, nessa distância, acontece a ligação química. E com isso, a gente consegue desenhar e determinar as distâncias entre a ligação de qualquer átomo, entre qualquer dois átomos. E lógico, quanto mais energia é liberada, ou quanto menor é o nível de energia, mais estável é, e se mais estável é a interação, mais forte é a ligação química. Então, ligações que liberam muita energia são muito fortes, e ligações que liberam muita energia vão resultar em átomos cada vez mais próximos. Então, se a distância, se esse D for muito grande, quer dizer que a ligação é mais fraca, quer dizer que eles não conseguem se aproximar e interagir o suficiente. E se esse D for muito baixo, quer dizer que os átomos estão muito perto. Se eles estão muito perto, vai ser mais difícil de separar. E se é mais difícil de separar, a ligação é mais forte. Isso quer dizer que a ligação vai liberar muita energia. Então, como que a gente pode ver isso de uma maneira prática? No caso, isso aqui seria o desenho do meio de caminho, meio termo. Não tão longe e nem tão perto. Um meio de caminho, usando os últimos elétrons, os elétrons acabaram de valência. E essa aqui seria, por exemplo, a representação de energia entre a ligação de dois átomos de hidrogênio, dois átomos muito pequenos, na verdade, os menores que existem. Então, aqui, no eixo X, na horizontal, tem a distância entre eles. Quanto mais eu vou para a direita, maior a distância fica. E a energia subindo de baixo para cima. Então, no caso, isso foi medido lá no século passado, conseguiu-se ver que
A distância de ligação química de dois átomos de hidrogênio em condições padrão é de 74 picômetros, é uma distância bem curta. E quando ela é formada, essa ligação libera 436 kJ por mol. Isso quer dizer que se eu formar 1 mol de ligações hidrogênio-hidrogênio, 6 vezes 10 a 23 ligações hidrogênio-hidrogênio, eu vou liberar 436 kJ. Lembrando sempre que sinal negativo representa a liberação. E lógico, isso não vai ser o mesmo número para todo átomo. Tem átomos maiores e átomos menores. Então as distâncias que eles vão conseguir interagir são diferentes. Então com isso a gente consegue fazer a relação entre ligações químicas e o tamanho dos átomos, que é o raio atômico que a gente viu na última aula. Átomos pequenos, eles têm menos elétrons. Se eles têm menos elétrons, eles conseguem se aproximar mais antes da repulsão ficar insuportável. Então, por exemplo, se eu tiver dois átomos pequenos, como dois átomos de hidrogênio, por exemplo, então eu tenho aqui um átomo, vamos dizer 5 prótons, 5 cargas positivas, e no caso 5 elétrons, vou desenhar aqui duas camadas, 5 elétrons, no caso ele vai ter duas aqui e três aqui. Ele consegue se aproximar muito bem de outro dele mesmo, no caso, porque eles têm poucos elétrons, a repulsão é muito pequena. Como eles são pequenos e os elétrons estão mais próximos do núcleo, eles conseguem se aproximar mais antes dos elétrons começarem a se repelir com muita violência. Então, átomos pequenos conseguem chegar mais perto um do outro. Eles conseguem chegar mais perto antes que a repulsão entre os elétrons vire insuportável. E se eles conseguem chegar mais perto, a ligação vai ser mais forte. Porque quanto mais perto você consegue chegar, mais energia você libera, mais você estabiliza. E com isso, mais difícil é de separar. Então, quando dois átomos estão muito perto, a ligação entre eles é muito forte. E átomos pequenos conseguem fazer justamente isso. Eles conseguem fazer interações mais fortes, ou no caso, ligações químicas mais fortes. Eu vou ter ligações mais fortes. E se eu tiver átomos muito grandes, os elétrons já vão começar a se repelir desde o começo. Então vamos supor que tivesse lá 13 cargas positivas. E no caso, eu vou ter agora 3 níveis eletrônicos. Então, 2, 3. Desse jeito. No caso, eu vou ter 2 elétrons na primeira camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. E, opa, grande mais. 1, 2, 3 aqui. Se eu tiver outro dele, olha como o tamanho já está tão maior, o átomo já está tão maior, que a repulsão entre os elétrons já vai começar desde o começo. Já vai começar no primeiro contato. E se já acontece no primeiro contato, eles não vão conseguir se aproximar muito. Justamente porque os elétrons vão começar a se repelir com intensidade já no começo. E se eles fazem isso já no começo, eles não vão conseguir se aproximar muito bem. Na hora que começar uma aproximação maior, eles já vão querer se separar por causa da repulsão entre os elétrons. Então, átomos maiores não conseguem se aproximar muito. Se eles não conseguem se aproximar muito, a distância vai ser maior da ligação entre eles. E se a distância da ligação é maior, a ligação vai ser mais fraca. Aqui são átomos maiores. No caso, nos dois casos eu tenho 3 elétrons na última camada. Só que a diferença é o tamanho. Então, átomos maiores vão fazer ligações mais fracas. E átomos menores vão fazer ligações mais fortes. Tudo por causa da repulsão dos elétrons, o tanto que eu consigo aproximar esses átomos, e isso vai impactar diretamente a distância entre eles. E no caso, quanto menor a distância, mais difícil é de separar, porque eu estou liberando cada vez mais energia e está ficando cada vez mais estável.
está cada vez mais estável, a natureza não vai querer quebrar isso, não vai querer quebrar uma coisa que já está muito bem. Então, quanto menor a distância, mais forte a ligação. E o que eu estou chamando de distância aqui? Vamos supor que eu tivesse um núcleo aqui, que tem carga positiva no final, que tem carga positiva, e lógico, eu vou ter, no caso do hidrogênio, vou ter só um, então eu vou ter um elétron e um próton no núcleo. Então aqui vai ter um elétron, e aqui vai ter um elétron. O que é a distância? A distância entre dois átomos é justamente a distância entre o núcleo de um átomo e o núcleo do outro. Isso é a distância. A distância entre dois átomos, que vai me falar quão perto ou quão longe eles estão, é a distância entre os núcleos desses átomos. É isso que significa esse D. Quanto mais perto eles estiverem, quer dizer que mais perto os átomos estão. E aí você entra naquela discussão que quanto mais perto eles estiverem, mais forte a ligação química. E lógico, isso é, como a gente viu nas últimas aulas, sempre afetado pelo tamanho. Átomos pequenos vão fazer ligações mais fortes e átomos maiores não vão conseguir se aproximar muito bem, porque a repulsão já vai começar muito intensa logo no começo do contato, e por isso as ligações vão ser mais fracas. Então, como que a gente pode ver isso? Eu peguei aqui dois casos, o hidrogênio e o cloro. O hidrogênio é minúsculo e o cloro é bem gigante comparado com o hidrogênio. O raio atômico do hidrogênio é 64 picômetros, que é bem pequeno, e o do cloro é 102. Vamos ver a distância de ligação. A distância de ligação entre dois átomos de hidrogênio é 74. E a de dois átomos de cloro é 199. Quando dois átomos de cloro se ligam, eles ficam a uma distância muito maior, mais que o dobro, do que dois átomos de hidrogênio. Já que a distância é maior, o que a gente pode afirmar? Que é mais fácil separar dois cloros do que dois hidrogênios. Se a distância é maior, a ligação vai ser mais fraca. Isso quer dizer que a ligação entre dois átomos de hidrogênio vai ser mais forte, porque a distância é mais curta, é menor, do que dois átomos de cloro. E lógico, isso vai ter a ver com energia também. Então, o gráfico do Cl2 teria essa cara, só que a distância, ao invés de estar no 74, ela vai estar um pouquinho mais na direita, ela vai estar em 199, bem mais para lá. E isso, lógico, vai ser refletindo energia. Então, o que a gente tem que sair daqui sabendo para a próxima aula? Os elétrons eles vão interagir entre si buscando maior estabilidade. E os átomos eles vão usar os elétrons mais externos, os da camada de valência, para interagir. E, usando o que a gente viu de raio atômico na última aula, quanto menores os átomos envolvidos, maior vai ser a aproximação, porque a repulsão vai ser menor, vão conseguir se aproximar mais, e com isso maior vai ser a força da ligação. Átomos menores fazem ligações mais fortes, e átomos maiores fazem ligações mais fracas. Gente, essa foi a aula de hoje. Foi só para preparar o terreno para a aula que vem, que eu vou falar os tipos de ligação. Então, se te ajudou, se inscreve aqui, deixa um comentário o que você quer ver, como que eu posso te ajudar mais. E se você gosta de ciência e quer aprender a estudar melhor, eu te convido a seguir no meu Instagram, @prof.matheusgaldini, em que eu posto coisa quase todo dia de ajudar não só em química e ciência, mas em estudos de modo geral. Então, se você quer ver mais conteúdo sobre isso, dá um pulo lá e me segue, porque eu posto coisa quase todo dia. Gente, essa foi a aula de hoje. Valeu por ter ficado até o final. E eu vejo vocês na próxima aula, em que a gente vai falar de tipos de ligações químicas. Até mais!